Vamos orar? Vamos fechar os olhos, todos vocês, as crianças, Vamos fechar os olhos, vamos falar com o nosso Papai do céu. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos colocar essas crianças, Pai, agora diante do trono do Senhor, pedindo, Pai, a cobertura do Senhor sobre a vida delas, que elas possam, Pai, ouvir a Tua palavra, abra seus corações, ó Pai, para que eles possam receber a palavra do Senhor, que é a semente do Senhor, meu Pai, que ela possa frutificar em seus corações. Abençoa a professora também, dê sabedoria e que o amor do Senhor esteja presente na sua vida, Pai, que eles também sejam pessoas prósperas e abençoadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já podem ir para as salinhas. Glória a Deus. Que alegria, amados irmãos? Para mim, pelo menos, é um prazer de estar aqui na casa do Senhor. É um prazer de estar anunciando a palavra do Senhor, trazendo a revelação do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Quando eu estava preparando esta palavra, eu falei, Senhor, me traz a revelação desta palavra, para que eu possa levar, Pai, primeiramente, fale ao meu coração, à minha vida, para que eu possa falar com a igreja. E o tema da nossa mensagem de hoje fala assim, vou deixar na cruz. Por que eu escolhi essa mensagem? Porque às vezes, amados irmãos, nós temos a mania de colocar algo ali na cruz, algo que não agrada ao Senhor, algo que me separa da comunhão com o Senhor, e eu vou lá e pego de volta. Eu deixo nas mãos do Senhor, mas não confio naquilo que Ele pode fazer a meu favor, e eu quero que seja do meu jeito. Aí o Senhor vai lá, olha, dona Suelma, se você quer fazer do seu jeito, tome aqui. Mas aí quando nós percebemos que algo não vai dando certo, por quê? Porque não é conforme o Senhor determinou. A palavra do seminário, eu quero até aqui parabenizar o pastor Maurício e todos os pastores por este belíssimo seminário. É de um rico conhecimento, amados irmãos, e verdadeiro. Princípios, eles têm que ser praticados e não quebrados. Quando nós passamos a praticar esses princípios do Senhor na nossa vida, algo vai acontecendo tudo diferente. Nós vamos percebendo que a nossa vida, ela vai crescendo. Por quê? Porque eu estou vivendo uma vida de obediência aos princípios do Senhor. Princípios são ordem, e uma ordem, ela tem que ser cumprida. Quando um presidente dá uma ordem, um governador dá uma ordem, quando nós quebramos esses princípios, nós não pagamos? Pagamos, Por exemplo, se eu quebro um princípio, falar assim, não faça isso, senão você vai preso. Aí vai lá, você quebra, vai lá, você vai preso. Assim mesmo, é diante do Senhor. Princípios é para ser praticados e não quebrados. O Senhor não revoga. E eu preciso deixar na cruz. O que é que eu e você temos que deixar na cruz? É uma breve reflexão do que eu preciso deixar ali na cruz e não tomar de volta aquilo que eu depositei,
aquilo que é herança minha e sua, que o Senhor Jesus pagou ali naquela cruz do Calvário. E eu estava meditando na palavra, eu falei, Senhor, por que essa pessoa não recebe essa bênção, Senhor? Porque essa pessoa está na tua presença e não consegue receber essa bênção. E o Senhor me trouxe ao meu coração que essa pessoa já estava muito próxima de receber a bênção, mas não cuidou. Por isso que ela ainda não recebeu. E essa pessoa sabe, Deus vai falar contigo quem é. Mas Ele quer cumprir na sua vida. Ele quer que você deixe lá na cruz. Não tome de volta aquilo que você depositar ali na cruz do Senhor. E nós vamos ver o que a cruz representa para você e para mim. Antigamente a cruz representava o quê? Maldição. Uma morte de cruz era para os assassinos, para os homicidas, para os roubadores. Para eles, o que sobrava? A morte de cruz. Mas aí, na época da graça, veio o Senhor Jesus Cristo, né? Esta cruz, ela representa hoje a vitória, o triunfo. Ela me traz vida. Nós não podemos ficar nos apegados com essa cruz, que às vezes, né, a gente coloca como aquele símbolo, né, como falar, um amuleto, a cruz. Não, eu preciso crer no Jesus que morreu ali naquela cruz. É esse Jesus que transforma a vida, é esse Jesus que nos traz a vitória. É esse Jesus que pagou um alto preço pela sua vida e pela minha vida. A cruz, ela representa o plano da redenção, o plano da salvação, o plano da felicidade, o plano da misericórdia. Esta cruz, ela representa a maior expressão de amor que Cristo demonstrou para com cada um de nós. Aleluia. Será que eu e você teremos coragem de morrer ali naquela cruz, sendo humilhado, sendo chicoteado, por amor de uma pessoa, de qualquer pessoa, de você, pelo seu próprio filho? Será que você teria essa coragem? Mas devido a este grande amor do Senhor, Ele falou assim, eu preciso ir lá pagar uma dívida que nenhum de nós conseguiríamos pagar essa dívida. Eu vou lá, eu vou morrer naquela cruz por amor dos meus filhos. Eu preciso pagar esta dívida. Esta cruz, ela também representa um símbolo do autoesvaziamento. Eu preciso me esvaziar. Eu preciso me esvaziar. Eu preciso tirar o meu eu, destronar o meu eu e colocar quem? E colocar Jesus. Deixar que o Senhor Jesus ocupe o seu devido lugar na minha vida e na sua vida. Eu preciso me destronar. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu preciso me despor do velho homem e me revestir de uma nova mulher, de um novo homem. Amados irmãos, eu preciso negar todos os dias. Eu preciso diariamente morrer
Todos os dias nós devemos morrer por a nossa vontade da nossa carne. Porque se eu deixar a vontade da minha carne falar mais alto, eu vou pecar. Eu vou pecar. Então eu preciso diariamente, todos os dias, eu preciso me esvaziar. Para que a vontade de Deus, ela seja submetida na minha vida e na sua vida. A cruz também, ela não foi só a derrota, ela é o nosso triunfo. A palavra do Senhor diz assim, lá em 2 Colossenses, por favor, pastor, 2 Colossenses 2,14. Nós vamos estudar um pouco assim na Bíblia, tá? 2 Colossenses 2,14, aonde ele diz assim: na cruz Jesus venceu o diabo e lá expôs as suas hostes, né? 2,14, Colossenses 2, havendo riscado a cédula que era contra nós e as suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a atirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Acho que eu coloquei errado aqui, mas aqui fala assim que na cruz Jesus venceu o diabo, e lá ele expôs o diabo e suas hostes ao desespero. Por quê? Porque ele triunfou em si mesmo, publicamente. Ele foi humilhado, mas ele triunfou por amor de mim, por amor de vocês. E lá em 1 João também ele diz assim que ele, ali naquela cruz, ele desfez as obras do diabo. Glória a Deus. Desfez todas as obras do diabo, ele se desfez ali naquela cruz. A cruz, ela representa o quê? Remissão. A cruz representa o quê? Perdão. A cruz representa o quê? Triunfo. Jesus veio para remissão. O que é remissão, irmã Marise? É perdão, é uma dívida que nós tínhamos e que essa dívida foi paga. Então houve uma remissão, que é muito mais que perdão. Remissão, que o devedor, remissão significa que o devedor tem a sua dívida perdoada. Então, a minha dívida do meu pecado, diz o Senhor, que já foi, o quê? Perdoado. O seu passado foi perdoado. O nosso passado foi perdoado. Os nossos erros foram perdoados ali na cruz. E o perdão, antigamente, né, dessa remissão, ele era obtido através do sacrifício de um animal. Era feito uma vez ao ano, esse sacrifício para a remissão dos pecados. E hoje veio quem? Cristo, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus! Esse Jesus é maravilhoso. Então, a mensagem, vou deixar na cruz, me faz entender que existe coisas em minha vida, em sua vida, que precisam ainda ser deixado ali naquela cruz. Existem coisas que eu já depositei ali naquela cruz, e que hoje eu vou lá e tiro daquela cruz e trago para mim. Jesus, ele se entregou na cruz por causa do seu e do meu pecado. Ele nos remiu e foi pago um preço de sangue pelos nossos pecados. O pecado
A palavra do Senhor diz que o pecado, dos nossos pecados, Ele não se lembra mais. Que Ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento, nas profundezas do mar. Está lá em Miqueias, por favor, pastor, Miqueias 7:19. Olha só, Ele lançou os nossos pecados nas profundezas do mar. Ó, tornará apiedar-se de nós, sujeitai as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados, aonde? Nas profundezas do mar. E às vezes nós queremos pescar aquilo que já está lá no fundo do mar. Eu vou lá querendo pescar novamente. Eu falo que eu perdoei, mas eu não perdoei porque eu trago à tona aquilo que me dói. Eu fico falando palavras que me distancia do Senhor. Palavras que não são verdadeiras. Eu trago tudo à tona. Se Ele já perdoou, se Ele já lançou os nossos pecados nas profundezas do mar, por que é que eu e você às vezes vamos lá retirar coisas que nos afastam da comunhão do Senhor, que me separa das minhas bênçãos? Isso nos afasta de nos tomar posse de algumas bênçãos, amados irmãos. Em Romanos, ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Se eu sou uma nova criatura, nenhuma condenação há. Quando eu passo a entender esta mensagem, vou deixar na cruz, é porque eu realmente estou entendendo qual é o verdadeiro significado desta palavra. Porque eu estou entendendo, eu compreendo tudo o que o Senhor Jesus fez por mim. Então eu não quero isso para mim. Eu preciso deixar na cruz. Lá para frente eu vou falar mais ou menos o que é que nós devemos deixar ali naquela cruz. Coisas que nos atrapalham, coisas que nos traz tristeza, coisa que nos traz ressentimento, coisa que nos traz rancor. Eu preciso deixar na cruz. Leia em Colossenses 2:13, que ele diz assim, que Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões. Olha só, o que diz ali? E quando vós estavas o quê? Estávamos vivos? Não, mortos dos nossos pecados. E na incircuncisão da vossa carne vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos de todas as ofensas. Eu quero essa parte A aqui, ó. E quando vós estavas mortos nos nossos pecados, Ele veio para nos dar vida, para nos conceder vida, para nos conceder a sua dádiva. A dívida foi paga ali naquela cruz do Calvário. Então por que é que você está remoendo ainda? Da raiva, da ira? Você acha ainda que não perdoou? Ela já foi paga. Você está amarrado no seu passado. Você está preso no seu vício. E a palavra do Senhor diz que elas devem ser abandonados. Elas têm que ser deixadas ali na cruz. Eu fico me prendendo no meu passado, aquilo que me traz tristeza. Eu falo assim, eu não quero me desgrudar deste passado. Tem gente que é assim, não quer se desgrudar do passado, quer viver presa.
Olha o conhecimento que o pastor Maurício nos deu nesse seminário, gente. Foi de uma riqueza tremenda. De uma riqueza assim que eu fiquei assim até de boca aberta de ver. Se nós queremos ser abençoados, nós devemos seguir. É de graça. Mas há um preço. Há um preço a ser pago. Eu preciso praticar, eu preciso ver o que é que está impedindo de algo, de eu receber as minhas bênçãos. Um dia, eu sempre falo aqui, eu estive no final da fila. E um dia eu falei, Senhor, a partir de hoje, com convicção, a partir de hoje, eu nunca mais vou voltar para o final da fila. Porque quando eu estava muito próxima para receber, eu descuidava, eu tinha que voltar tudo de novo, eu tinha que começar tudo de novo, voltar lá para o final da fila. Falei, nunca mais, Senhor. Nunca mais. Por isso nós temos que vigiarmos. Nós falamos, me traz a revelação da tua palavra, Senhor. Eu quero crescer, eu quero ser uma mulher próspera, eu quero ser um homem próspero em todas as áreas da minha vida, eu quero ser uma mulher virtuosa, eu quero ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa profissional, eu quero ser respeitada, eu quero ser respeitado, mas eu preciso estar... Jesus precisa estar no centro da minha vida. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu tenho que fazer diferente das coisas lá do mundo. A cruz, ela representa triunfo. Lá em 2 Colossenses 2, 5. 1 Colossenses 2,15. E tendo despojado os principados e potestades, o expôs em público, na mesma cruz triunfou sobre eles. Esta mesma posição, Deus quer que você e eu ocupamos esta posição. Mas às vezes, nós não ocupamos a posição que Deus nos determinou. Deus quer que você e eu ocupamos patamares altos. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o dono deste universo. Ele que abre porta, Ele que fecha a porta. Então Deus quer que nós possamos dar voos altos. Ele quer que nós ocupamos uma posição e às vezes não estamos ocupando por certas coisas mínimas que não estamos dando ênfase nessas coisas e que elas não estão sendo deixadas ali naquela cruz. Mas lembre-se, o preço já foi pago pelo nosso Senhor. Às vezes você fala assim, eu não consigo deixar as minhas dores ali naquela cruz. Mas lembre-se, a dor que Jesus passou ali naquela cruz foi muito maior do que a sua dor, do que a minha dor. Eu não consigo deixar na cruz a minha frustração. Eu sou uma pessoa frustrada. Nada dá certo para a minha vida. Se as coisas não estão acontecendo da maneira como você esperava, lá no seu trabalho, lá na sua casa, saiba que Deus é sabedor de todas as coisas. Se as coisas não estão fluindo da maneira como você esperava, Deus continua sendo Deus da mesma maneira. Mas Ele fala, acalma o teu coração.
acalma o teu coração. Lance nessa cruz. Jesus nos ensina. Jesus é este amor, Ele nos ensina. Lance naquela cruz. O preço já foi pago. O preço já foi pago. Por que é que você não quer lançar aos pés da cruz? Por que é que você não quer largar do seu passado? É preciso lançar na cruz tudo aquilo que atrapalhe, tudo aquilo que tem roubado a sua comunhão com o Senhor, tudo aquilo que tem ocupado o lugar de Deus. Amados irmãos, o lugar de Deus na nossa vida, muitas pessoas às vezes entram em depressão, porque o lugar que é para ser ocupado, o lugar de Deus, ninguém ocupa na nossa vida. Se ele não for preenchido por Jesus, não vai ser preenchido pela bebida, pela droga, por coisa nenhuma. Ele só pode ser preenchido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Existem coisas que precisam ser deixadas na cruz. Existem coisas que devem ser lançadas na cruz. Existem coisas que você precisa falar verbalmente com o Senhor. Vamos fazer aqui uma breve reflexão a partir. Fala, Senhor, me traga essa revelação. Lá em Colossenses 3, 8. Colossenses 3, de 8 a 10, pastor. Eu quero ler desde o 5, por favor. Desde o 5, pastor. Olha só. Portanto, eliminai as vossas inclinações para quem? Para a carne, que são o quê? Vamos repetir junto? Prostituição, impureza, paixão, desejo mal e avareza, que é a idolatria. Próximo. E por causa dessas coisas, que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Olha só. E é por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Pode continuar, pastor. Nelas também andaste no passado, quando ainda vivias nessas coisas. Mas agora livrai-vos de tudo isto. Olha, ele está mandando uma ordenança aqui. Aqui é uma ordenança. Mas agora que vocês já conhecem, que vocês já sabem, livrai de tudo isto. Vamos ler? Da raiva, do ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Continua, pastor. Não mentais uns aos outros, pois já vós despiste do velho homem com as suas ações. Você precisa se despir deste velho homem. E às vezes nós queremos ficar grudado nesse velho homem. Isso vai trazer o que, amados irmãos, que nós acabamos de ler? A ira de Deus. A ira de Deus. Mas vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Eu preciso deixar na cruz. O quê? Vamos falar assim, Senhor, me traga a revelação. Eu vou falando, vocês vão falar, Senhor, me traga a revelação se isso eu preciso deixar na cruz, ou eu preciso lançar, que ainda não lançou na cruz, que precisa ser lançado na cruz. O passado mesmo já está falando, passado é passado, já passou. O futuro, tem muita gente preocupada com o futuro, no que comer amanhã, no que fazer.
Mas Jesus está falando assim: não vês? Os passarinhos não trabalham nem fiam, mesmo assim eu dou de tudo para eles. Será que vocês não valem mais do que esses passarinhos? Será que a vossa vida não vale muito mais? Então por que você está preocupando para o dia de amanhã? Basta o seu dia, o seu próprio mal. Nós temos que viver aqui o hoje. Será que eu estou vivendo o meu hoje? Ou estou preocupado com o meu amanhã? Ou estou preocupado com aquilo que passou? Passado é passado. Se você entregou, deixe nas mãos do Senhor. O Senhor sabe como cuidar, o Senhor sabe como trabalhar. Não queira tomar aquilo que você já colocou nas mãos do Senhor. Eu já tive essa experiência, a experiência é horrível. Toma, você quer, vai sozinha, mas eu estou fora. O medo, né? O medo do passado, do presente e do futuro. Lá em Romanos 8, 38 e 39 diz: quem pode separar do amor de Deus? A altura, a profundidade? Nada pode nos separar do amor de Deus. Será que a culpa, ela já não deve fazer mais parte da sua vida, porque Cristo, ali naquela cruz do Calvário, já pagou o alto preço pela sua vida. A dor que aflige às vezes o nosso físico, mas a dor que Jesus passou foi muito maior, saiba disso. A morte, até para a morte há esperança, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amados irmãos, vocês têm medo da morte? Eu tinha. Sabe por que às vezes nós temos medo da morte? Sabe por quê? Porque às vezes nós não estamos sabendo, se hoje eu morrer aqui, você vai para onde? Você precisa ter essa convicção que se você partir de hoje, aqui nós estamos somente de passagem por esta terra, nós somos peregrinos, diz a palavra. Nós estamos aqui de passagem. Será que se você não tem essa certeza, você precisa ter esta convicção que se você partir hoje, você vai estar com Cristo na glória. Eu tinha, mas hoje eu tenho a certeza que se eu partir, eu vou para a glória com o Pai. Os ressentimentos, né? O que é o ressentimento? Que eu preciso deixar nessa cruz. A minha mágoa, o meu rancor, por alguém que me magoou, por alguém que me machucou, eu preciso deixar esse ressentimento ali naquela cruz, porque senão vai atrapalhar as bênçãos para a minha vida, para a sua vida. Esse sentimento que te machuca, esse sentimento que te faz ferida, Jesus está convidando, deixe na cruz. Porque a orientação, lá em Hebreus 12, 14, que ele diz que nós tenhamos paz com todos. É alguns? Não. Ele falou, nós devemos ter paz, né? Procurar viver em paz com todos. Essa até aí. Então, com todos. Se eu não estou vivendo isso, algo está errado. Não é? O perdão. Esse aqui é difícil, né, amadas irmãs? Não é fácil você perdoar aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te machucou. Parece que abre uma ferida muito grande, mas eu preciso perdoar. É algo que mexe conosco.
É fácil, irmã Marise? Ah, não é fácil não. Você vê a pessoa assim e falou, quero trucidar aquela mulher, quero trucidar aquele homem, né? Que me machucou. Ore por ele. Eu já tive experiência. Eu falo aquilo que eu já vivi, tá, amados irmãos? Eu tive experiência que eu já orei pela minha inimiga, que me tirou a minha paz e o meu sossego. E eu orava por esta pessoa, no fundo do meu coração. Eu aprendi que eu precisava orar por esta pessoa, por essa mulher. Eu aprendi. Senhor, abençoe essa vida. Senhor, abençoe que ela possa arrumar um esposo, que ela venha casar, que ela venha ter filhos, que ela venha... Eu começava a orar por esta vida. Amados irmãos, e a minha bênção chegou o mais rápido possível. Porque eu comecei a orar pela minha inimiga, aquilo que me tirou a minha paz, aquilo que tirou o meu sossego. E as coisas vão acontecendo assim numa velocidade tão grande que você fica até de boca aberta quando você passa a viver os mandamentos do Senhor. Mas Cristo nos exorta que nós devemos perdoar, né? Perdoar é lembrar sem dor. Perdoar é zerar o placar. Nós vimos aqui, sempre minha mãe contou aqui, que quando ela estava com câncer, quando ela foi afligida por este câncer, e quando ela entendeu que ela precisava perdoar, a minha mãe foi curada para a glória de Deus. O perdão traz cura. O perdão traz renovação. O perdão nos traz mais perto de Deus. Os nossos vícios é outra coisa que nós devemos deixar ali na cruz. Às vezes, quando nós falamos assim, vícios, às vezes a gente fala assim, vício de droga, de coisa. Não, tem vício. Eu tenho uma amiga minha que tinha vício da Coca-Cola. Gente, quando ela via, se ela ficava sem beber aquela Coca-Cola, o corpo dela tremia todo. Ela tinha esse vício da Coca-Cola. Mas ela precisou tirar esse vício. E para a glória de Deus, tem 2 anos que ela não bebe mais a Coca-Cola. Porque a Coca-Cola passou a ser um vício na vida dela. Tá? Não sei qual vício. Você vai trazendo, fala, Espírito Santo, vai me trazendo à memória aquilo que eu preciso deixar ali na cruz. A religiosidade, né? Ela também deve ser deixada na cruz, porque é a negação completa da verdade de Deus. A ansiedade, amados irmãos, essa aqui também é uma palavra assim, ansiedade. Ansiedade é o que muitos de nós, não só da população, sofre de ansiedade. Ansiedade não é coisa de Deus. Sabe por quê? Acho que é lá em Filipenses, ele fala assim, que nossas aflições, nossas ansiedades, elas devem ser conhecidas através das nossas orações, das nossas petições. Se você está ansiosa, se você está ansioso, Deus está falando, Deus está te ensinando. Torne essa sua ansiedade conhecida diante de mim. Porque aquilo vai crescendo de uma tal maneira de dentro de você. Essa ansiedade que vai te levar você para o médico e ele vai passar um Rivotril, que você vai ficar viciada nesse Rivotril e você não vai conseguir sair desse Rivotril. Quando você não toma às vezes o Rivotril, aí parece que o mundo acaba, desaba. Porque você ficou dependente daquele remédio. Porque você não ouviu. Lógico que tem ansiedade que precisa ser conhecida através do médico. Porque deixou uma coisinha, a outra, cada dia foi aumentando, aumentando, aumentando. De repente, essa ansiedade virou uma depressão profunda.
Ei, você está ansioso, ansiosa? Jesus diz: vem até a mim através das suas orações, das suas petições, me tornam conhecidas. O Senhor conhece o que passa com você, mas Ele quer ouvir de você. A ansiedade, ela deve ser deixada por toda a vida. Porque a ansiedade, ela trabalha na contramão da fé. E além de tudo, a ansiedade não vai resolver nada. Se ela resolvesse pelo menos alguma coisa, não. Só vai deixar você doente. Muitas pessoas, por ansiedade ou falta de fé, elas dão passos largos para o abismo. Por que elas dão passos largos para o abismo? Não conhecem. Falta de conhecimento da palavra. Se o Senhor disse: apresenta a mim através das suas orações, você está fazendo? Não. Por ansiedade, nós tropeçamos e erramos. Nós precisamos viver uma vida com propósitos. Por isso que às vezes nós somos pessoas ansiosas, porque não temos uma vida com propósito. Você tem tido propósito na sua vida? Você sabe aonde você quer chegar? Você sabe o que você quer ser? Tenha propósitos diante de Deus. Tenha propósitos diante de Deus. Se você quer chegar em patamares altos, você tem que ter um propósito. Igual quando você está no mercado de trabalho, se você não tiver um propósito ali, como é que você vai crescer dentro da sua empresa? Não tem como. A indiferença também é outra coisa que precisa ser deixada, que precisa ser abandonado. Tem pessoas indiferentes que não se compadecem com o seu próximo. Elas veem o seu próximo passando por necessidade e fecham os olhos. A indiferença. Às vezes ela vai ficando tão indiferente que ela nem percebe que ela está sendo indiferente. Aí chega um certo ponto que ela fica tão soberba. Aí vem a soberba. Outra coisa que eu preciso deixar lá na cruz é a indecisão. A indecisão precisa ser lançada fora. O que é indecisão? Ou é sim ou é não. Mas, irmã Marisa, como que eu vou saber se é sim ou é não? Eu fico numa indecisão, não sei o que vou fazer. Amados irmãos, a Bíblia estabelece que tudo deve ser feito conforme o propósito de glorificar a Deus. Eu me lembro um relato de uma história em que um jovem perguntou para um pastor o seguinte: pastor, eu vou ali naquela festa, naquela boate, mas eu não danço, eu não bebo. Eu só vou lá para acompanhar os meus amigos naquela boate. É errado, pastor? Aí o pastor olhou para ele assim e disse: a palavra de Deus diz que tudo que tudo que nós devemos fazer, que comam, que bebam, né? Assim, né, pastor? Que comam e que bebam, tudo façam para a glória de Deus. Se você acha que você está indo lá naquela boate, você está glorificando o nome de Jesus, deixou na mão dele a resposta, né? Todos os nossos propósitos é sim, aquilo que eu vou fazer é dentro dos propósitos de Deus. Eu estou glorificando o Senhor Jesus com essa minha resposta, com essa minha atitude. Eu estou glorificando a Jesus, então sim. Se eu não estou glorificando ao Senhor, então não. Então por que essa indecisão? De tudo que você for fazer deve ser conhecida diante de Deus, e tudo para a glória de Deus.
Você vai comprar um carro, é tudo para a glória de Deus. Se você vai comprar uma casa, é tudo para a glória de Deus. Então, por que essa indecisão? Quando você fizer algo, você se pergunte: isso é para a glória de Deus? Ele fala lá em 1, coloca para mim, pastor, 1 Coríntios, isso, 31. Isso. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei, olha a palavrinha, tudo para a glória de Deus. Aí o pastor respondeu para aquele jovem, né? Você, quem sabe, se você acha que lá você está fazendo coisa para a glória de Deus, você vá. Né? Outra coisa, ai gente, já estou terminando, tá? Outra coisa, a murmuração, gente. Tem pessoas que murmuram demais. Gente, não dá nem prazer de conversar com essas pessoas, porque elas murmuram. Nada está bem para essa pessoa. Se chove, não está bem. Se faz sol, não está bem. Nada está bom. Se compra algo, não está bom. Nada está bom. Elas são ingratas por tudo aquilo que Deus está fazendo pela vida dela. E a murmuração, diz a palavra, que é pecado. Então, por que você está murmurando? Por que você está sendo ingrato com aquilo que Deus tem te dado? Se Ele tem te dado só o arroz, aleluia! Porque você tem um arroz para comer. Muitos estão indo naquele lixão procurando algo para comer e não tem. Por que você está murmurando? A murmuração azeda a sua alma. A murmuração, amados irmãos, é uma ingratidão contra o Deus que nos fez, o Deus que nos criou. Então pare de murmurar. Se você continuar murmurando, você vai adoecer fisicamente. Você vai enfraquecer espiritualmente. Em vez de você ficar murmurando, glorifique a Deus, exalte ao Deus com seus lábios. Em vez de murmurar, louve ao Senhor. A imoralidade sexual deve ser deixada na cruz. A inveja, olha lá, murmureis, não murmureis como alguns deles murmuram e foram mortos pelo destruidor. Às vezes essa palavra murmuração, ela acontece de uma maneira tão assim, que a gente nem percebe que nós estamos murmurando. E nós estamos murmurando, né? Então, não murmureis como algum deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Então você pode acabar morrendo pela sua própria boca, pela sua própria murmuração. Então, a imoralidade sexual, a inveja, a fofoca, o egoísmo, a ira, a mentira, a depressão, relacionamentos quebrados, raiz de amargura, a negatividade, a incredulidade, tudo deve ser deixados ali naquela cruz. Se você tem algo aqui que eu falei que você precisa deixar ali naquela cruz, aonde já foi pago um alto preço, o preço de sangue. Jesus disse que Ele já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, Ele levou sobre si. Então por que você quer isso para você? Você não quer desfrutar das bênçãos de Deus para a sua vida? Deus te colocou algo nas suas mãos e que é que você tem feito? Você tem desenvolvido o que Deus tem delegado nas suas mãos? Não retroceda. Deus te chama aqui nesta terra para que você e eu possamos ocupar um lugar elevado.
e que nós possamos dizer que as portas, elas têm se aberto automaticamente na nossa vida. As bênçãos é que vão correr atrás de cada um de nós. Aleluia! As bênçãos, elas vão vir nas suas mãos. Ela não vai te causar peso, ela não vai te causar fardo, ela é leve porque vem do Senhor. Domingo eu vou contar aqui uma bênção, porque eu só vou deixar concretizar essa bênção. Assim as coisas aparecem assim, de uma maneira assim que eu falo assim, oh Senhor, como Tu és bom. Domingo eu conto. Então vou estar com a minha bênção em nome de Jesus. Então, que nós possamos, que as portas elas possam abrir automaticamente na sua vida, que você possa dizer, coisas maravilhosas têm acontecido na minha vida. As lutas virão, mas eu sou mais do que vitoriosa, diz a palavra do Senhor. O inimigo da nossa alma, ele sabe que somos mais do que vencedores, e às vezes eu e você não estamos entendendo. Em Isaías, ele diz assim, que pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas às vezes eu não quero lançar esse meu sentimento ali naquela cruz. Eu me tranco, eu me fecho de uma tal maneira que não consigo ver mais nada. Eu fico andando em círculo e eu não consigo prosseguir. As bênçãos do Senhor não conseguem prosseguir na nossa vida por culpa nossa, porque já foi dado ali naquela cruz. Existe coisa em nossas vidas que Deus não quer para ontem, que não quer para hoje, é para ontem. Ele queria para ontem na nossa vida. E às vezes estamos presos por coisas tão pequenas, tão mínimas. Às vezes nós temos condições de ser melhor e não somos porque não queremos deixar certas coisas que nos atrapalham ali naquela cruz. Às vezes não conseguimos amar uns aos outros. Eu amo uns, mas não consigo amar os outros. E você precisa saber que o amor, ele é incondicional. Nós precisamos abençoar aquelas pessoas que nos perseguem. Para finalizar, Colossenses 3, de 12, 3, 12 e 13. A palavra do Senhor diz assim: então, como os santos e amados, eleitos de Deus, revestidos de um coração cheio de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoais. Amém? Essas virtudes que nós acabamos de ler, elas devem ser cultivadas. E o restante, elas devem ser deixadas ali naquela cruz. Deus está preparando, minha amada irmã, através da minha vida, da sua vida, para que nós possamos chegar em lugares altos. Deus quer que nós chegamos em lugares altos, tá? Em lugares que nunca eu e nem você imaginamos. Em lugares que nunca você nem eu imaginamos. Em patamares altos. Então, fixa seus olhos no eterno. Lance a mão dos seus problemas, das suas dificuldades e dos seus sentimentos que te machucam. Deixe ali naquela cruz. Lance na cruz tudo aquilo que tem atrapalhado você. Tudo aquilo que tem impedido você de prosseguir. Para que você e eu, nós possamos desfrutar das bênçãos do Senhor. Você quer desfrutar das bênçãos do Senhor? Deixe na cruz aquilo que atrapalha você. Deixa seus sentimentos, as suas dificuldades.